Fala aí, primos, beleza? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre alguns sacrifícios que você vai ter que realizar se você quiser ser uma pessoa rica de verdade. Você vai ter que deixar algumas coisas para trás para que você consiga chegar no tão almejado sucesso. Isso é inevitável, é um fato, não é uma possibilidade não. O grande problema de sacrificar é que muitas vezes as pessoas falam que você tem que fazer um monte de coisa, um monte de esforço aí para chegar em algum lugar. Mas a maioria desses sacrifícios que as pessoas falam não são os sacrifícios corretos. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você entender quais são os 6 sacrifícios que você de fato precisa realizar. Primo, se você ainda não conhecia aqui o canal, não deixa de se inscrever, porque isso daí é muito importante, é um grande termômetro para eu entender se esse tipo de conteúdo é legal, é importante para você, tá bom? Então vamos lá. As pessoas ficam falando por aí sobre falsos sacrifícios, mas eu levantei 6 sacrifícios reais para você. Então vamos começar com o primeiro. O primeiro ponto é sacrificar o conforto presente pelo conforto no futuro. Então, inevitavelmente, você tem sempre uma decisão para tomar. Você pode usufruir de alguma coisa hoje ou você pode usufruir de alguma coisa melhor no futuro. Se você está no ponto A, mas você quer chegar no ponto B, você vai construir o seu caminho para chegar até lá. Para você conseguir sair desse ponto e chegar no outro, você vai precisar se sacrificar. Então, por exemplo, você hoje está aí sentado no sofá. Você vai abrir mão do conforto, do pseudo-conforto de ficar aí sentadão, para daqui a 2 anos você viajar e conhecer o Caribe. É mais ou menos disso que eu estou falando. Você vai sacrificar comprar um Onix, por exemplo, um carro relativamente popular, para daqui a 20 anos você comprar uma Mercedes. E já que a gente está falando de carro, é importante a gente entender que comprar um carro muitas vezes é um passivo. E a gente tem que tomar muito cuidado para não construir muitos passivos, A gente precisa construir ativos. O momento correto de a gente adquirir um passivo é quando os nossos ativos já podem suprir esses gastos que serão gerados em função do passivo. E já que a gente está falando de atingir a riqueza, é impossível qualquer ser humano ficar rico em vida, e não no final da vida, sem empreender de alguma forma. É simplesmente impossível. Só que, às vezes, você pode não ter aptidão para ser um empreendedor e você pode ficar muito chateado achando que por isso você nunca vai se tornar uma pessoa rica, mas de fato existem algumas possibilidades. Então, se você não consegue montar um negócio do zero, o que você pode fazer? Você pode investir em ações. Quando você compra uma ação, quando você investe em renda variável, você virou acionista da empresa e logo você está empreendendo por tabela. Porque você é sócio de um negócio que pode crescer de forma exponencial. Então, se você montar uma empresa de tecnologia do nada e ela for muito bem sucedida, você vai enriquecer. Agora, se você comprar ações da Apple e essas ações, essa empresa crescer, você também vai enriquecer. Então, investir em ações é uma possibilidade para te ajudar a chegar lá. O problema, a dificuldade é escolher as ações corretas. O segundo sacrifício é um sacrifício que foge muito do senso comum. E o segundo é desequilibrar. Você vai precisar sacrificar o seu equilíbrio. Não existe um baita resultado, para não dizer outra coisa, um baita resultado sem sacrificar o equilíbrio. Então você nunca vai pegar e olhar para a revista e ver aquela pessoa que tem um tanquinho incrível. Essa pessoa aqui, ela não atingiu esse tanquinho de forma equilibrada. Você vê as blogueiras falando, não, mas eu como chocolate, eu como bolo, fritura. Não é assim. Pelo contrário, você nunca vai ver a pessoa que ficou bilionária sem trabalhar mais do que a média. Só que as pessoas têm que tomar cuidado, porque aí tem gente que fala assim, beleza, então eu vou desequilibrar no trabalho, vou trabalhar 18 horas por dia. Só que a gente precisa trabalhar da forma correta, com a intenção correta. E quando a gente está trabalhando muito, não adianta eu desequilibrar para trabalhar muitas horas sem pensar no valor agregado. Por quê? Porque as pessoas, elas desequilibram geralmente para o lado do esforço e elas esquecem o lado do mérito. Então não adianta eu desequilibrar, trabalhar 18 horas por dia e falar, nossa, eu trabalhei muito, eu vou ficar rico. Você pode não ficar rico. Na verdade, a tendência natural é que você não fique. Você precisa trabalhar sempre pensando no valor agregado. Então a gente tem que mudar a nossa cultura, que premia hoje o esforço, e a gente precisa premiar o mérito. Se a gente premiar o mérito, aí sim a gente vai começar a agregar valor e vai começar a receber uma contrapartida e vai começar a construir patrimônio. Então, para mim, de nada adianta você trabalhar 18 horas por dia. Para mim, você poderia trabalhar uma hora por dia, por exemplo, ou nem trabalhar, porque é muito importante o resultado. Pensa no meu editor aqui. O meu editor aqui, ele quase não trabalha.
O terceiro sacrifício é sacrificar a mediocridade. Por que você precisa sacrificar a mediocridade? Porque a gente geralmente quer ficar na média. Então, se todas as pessoas saem de sexta-feira, saem de sábado, domingo, eu também vou sair. Por quê? Porque se eu ficar trabalhando numa sexta de noite ou de madrugada, as pessoas vão falar que eu tô louco. Se eu ficar focando num projeto que eu acho legal aqui em um horário que todo mundo tá saindo, as pessoas vão me chamar de louco. Mas a gente precisa fugir da média, porque as pessoas ricas não fazem parte da média. Elas estão em outro patamar, porque geralmente elas fazem coisas diferentes. Então o que a galera faz? Eu chego tal horário no trabalho, aí eu chego no almoço, vou almoçar em um lugar, quero fazer a minha hora de almoço. Uma coisa que eu fico puto é quando eu tô voltando, sei lá, de algum almoço e eu vejo a galera voltando super lentamente. Por quê? Porque não deu ainda a hora de almoço dessas pessoas. Cara, isso aqui é um absurdo. Isso daqui é a pessoa medíocre. A pessoa medíocre não significa que é uma pessoa ruim, é uma pessoa na média, ok? Só que você quer fazer parte da média ou quer fazer parte do topo? Eu brigo para sempre fazer parte do topo. Quarto sacrifício importante, sacrificar a necessidade de ser querido. Uma coisa que a gente precisa entender é que você nunca vai ser querido por todas as pessoas se você estiver em algum extremo, em algum polo. É só você parar para pensar que obviamente existem aqueles líderes carismáticos, mas existe também muita gente, toda vez que alguém cresce, que fala assim, esse daí puxava o saco do chefe, esse daí teve sorte, esse cara aí, mas ele nem é tão bom naquilo, mas eu sou melhor que ele não merece isso. Você já percebeu que esse tipo de coisa acontece? Porque todo prego que se destaca é martelado. Então não tire isso da cabeça, mas entenda que isso vai acontecer com você, ou se já não acontece. Então, o que a gente precisa fazer com isso é filtrar comentário. Tem comentário que não é construtivo, tem comentário que é pertinente. Então o objetivo é que você não tenha um emocional frágil e para que você deixe o seu emocional muito mais antifrágil. E já que a gente falou sobre a antifragilidade, o quinto sacrifício é sacrificar a fragilidade. Ou seja, você precisa ser antifrágil. Deixa eu te explicar o que é isso mais ou menos. Algo frágil é algo que quebra muito fácil. Se eu der um soco aqui na parede e essa parede quebrar, ela é frágil. Agora, o contrário de uma parede frágil não é uma parede dura que não quebra. É uma parede que, se eu bater, ela vai ficar mais forte. Então, geralmente, a gente dá grandes saltos na nossa vida, a gente fica rico, a gente quebra, acontece alguma coisa sempre nos extremos, nunca no ambiente comum. Então, para pensar. Você conhece alguém, você conversa com uma pessoa todos os dias no trabalho. Você acha que você conhece essa pessoa? Você não conhece essa pessoa. Você só conhece alguém nos extremos, naquele 1%, quando essa pessoa está sendo submetida a uma grande pressão. E é assim que funciona também com você. As pessoas não ficam ricas ganhando um grande salário. Elas ficam ricas construindo alguma coisa e dão uma porrada em algum momento. Então, tente ser mais antifrágil, para que quando você identifique alguma crise, você se fortaleça com isso. Pensa no setor de aviação. A cada avião que cai, o setor fica mais seguro, porque eles aprendem com os erros. Então aprenda com seus erros e se torne uma pessoa mais antifrágil. E o sexto e último sacrifício é sacrificar o perfeccionismo. Então, aquelas pessoas que querem ser muito perfeitinhas, sabe, que querem acertar em tudo, querem planejar, não querem ter um erro, essas pessoas não costumam dar certo, porque o perfeccionismo joga contra você. Então tem gente que vai fazer um business plan, Eu vou montar meu negócio, vou ficar aqui um ano inteiro montando um business plan, estudando mercado e tal. Quando essa pessoa vai tentar aplicar alguma coisa, alguém já fez, o cenário mudou, o mercado mudou, tem uma informação nova. Então não adianta. O que a gente precisa entender é que o erro e a volatilidade fazem parte do jogo. Isso vai acontecer. Eu erro muito, e todos os dias. E você também, com certeza você vai errar, e eu também. E isso faz parte do nosso mundo. O que a gente precisa fazer é entender que quando a gente erra, a gente precisa transformar esse erro em um aprendizado, tá? Porque o erro, ele está entre você e o sucesso. Ele não está no oposto do sucesso. Quando eu entendi isso aqui me ajudou muito, porque eu comecei a ser mais resiliente. E o que é resiliência? Não é você tentar até conseguir, é você tentar a mesma coisa de formas diferentes até você conseguir. Então, não se deixe afastar para um erro e não seja tão perfeccionista. Clica aqui no gostei para eu entender se esse vídeo foi legal para você e deixa no comentário algum sacrifício que você realiza todos os dias e que te ajudem a chegar mais longe. Quero saber se eu deixei escapar algum, né?